muito importante. Eu peço a atenção de todos vocês, em nome de Jesus. A vocês que nos acompanham no canal do YouTube, canal de estudo bíblico com o irmão Bruno, sejam muito bem-vindos. Eu convido que vocês que estão no YouTube peguem a sua Bíblia, Almeida, revista corrigida, ou Almeida, revista de atualizada, de preferência, que é a mais próxima da tradução original, para acompanhar esta ministração desta noite. Sexta-feira, 15 de agosto de 2025, Igreja da Costa e Silva, cidade de Cubatão, Baixada Santista. Estamos aqui nesta noite reunidos para falar acerca de um tema, o perdão de Deus. O nome da nossa campanha de ensinamento. Campanha de ensinamento. Que o que mais importa é edificar as almas da Igreja de Cristo. Cristo deixou uma missão para os seus discípulos, edificar uns aos outros. E as campanhas não podem ser feitas com outro intuito se não for edificar as almas. Portanto, esta campanha significa o perdão de Deus. E nós aqui estamos aprendendo acerca do perdão de Deus. E hoje, dentro deste tema, nós vamos falar sobre um assunto. Jesus ensina os religiosos o fundamento da lei. Se eu perguntar qual é o fundamento da lei, alguém sabe me explicar, me dizer? É incrível porque existem pregadores da palavra de Deus que estão nos ouvindo nesse momento. Mas será que eu estou habilitado a pregar a palavra de Deus se eu não sei o fundamento dela? E hoje nós vamos aprender isso. Se ninguém, mas nós estamos aprendendo. Como Igreja de Cristo, nós temos que aprender uns com os outros. Sim ou não? Então hoje nós vamos aprender dentro da Bíblia do Santo Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no seu capítulo de número 8. Nós vamos aprender que Jesus Cristo ensina aqui aos religiosos do templo, na quarta era bíblica, a era do Deus conosco, a praticar o fundamento profundo da lei. Que fundamento é esse, irmão Bruno? O perdão. O perdão. Para você que não sabe, hoje nós vamos cear. Quem sabe disso? Porque Jesus, quando ele fala que ele é o pão vivo, e o pão ele repartiu para os seus discípulos, ele estava dizendo que ele é a palavra viva. A palavra viva é a nossa sede que nós devemos comer todas as vezes que se juntar em nome de Jesus. Mas os religiosos não conseguem entender o que Jesus ensinou no livro. Os religiosos não conseguem entender o que Cristo ensinou do físico para o espiritual. E eu convido os irmãos, mesmo sentados, a ler 3 versículos apenas as palavras que Jesus tinha falado no livro de João, capítulo de número 8. Primeiro versículo 7, depois o 10 e o 11. Vamos no versículo 7. Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Verso 10. Palavra de Jesus. Perguntando: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Verso de número 11, palavra de Jesus. Nem eu também te condeno. Vai-te
E não pensa. Amados, há um certo tempo atrás, alguns anos, por volta de 7, 8 anos atrás, eu, irmão Bruno, eu vivia com uma mulher em comunhão estável. É preciso eu falar os detalhes, porque religiosos podem fazer o mesmo que esses fizeram com essa mulher. Viver em comunhão estável é você viver orando com uma mulher. Viver em comunhão estável é você viver orando com uma mulher sem ser casado no cartório e na igreja. É você conhecer uma mulher, alugar uma casa, ir para dentro e morar com ela. Comunhão estável. E durante esta convivência, eu ainda era do mundo, praticava coisas do mundo, usava droga, bebia, fumava e era também. Eu tinha filhos. E nós vivíamos brigando diariamente. E numa dessas brigas e discussões, ela pegou uma faca de serra, botou a boca e furou nele a barriga. E após ela ver esse furo em que eu coloquei a mão desesperado e olhava para o sangramento e jorrava, estilingava, ela ficou nervosa e falou: eu te matei. Não foi o que eu fiz. E começou a chorar desesperada. Eu senti que meu espírito saiu de mim. Eu senti todo o meu corpo furioso. Meus olhos estavam escuros. Eu estava ficando fraco. E eu falei para ela, apenas as palavras que uma voz falada dentro de mim mandava eu falar. Naquele tempo eu não sabia que eles era o Espírito Santo. Pessoas religiosas podem dizer que você era um lugar e o Espírito Santo falava dentro de você. Porque Deus não habita em um templo sujo, mas o templo que os religiosos não entendem é a oração. Porque Jesus vai ensinar o sermão de ontem, Mateus 5, 8, que bem-aventurado felizes os limpos no coração, porque eles se virão a Deus. Porque Deus habita no coração limpo e puro. Nenhum drogado não quer dizer que ele é sujo de coração. Não é isso. E eu disse para ela: mulher, pega pó de café. Mulher, pega pó de café e joga aqui em raça. E os dois ficando fracos. E ela nervosa rasgou o saco de café e derramou literalmente o café inteiro, o pó inteiro de café. Eu coloquei a mão e veio longe da cama e eu pedi para ela colocar o pano, ela rasgou uma toalha e me pegou, me enfaixou. E eu falei apenas o que uma voz dentro de mim dizia: peça para ela te levar ao hospital com seu filho. E eu, em poucas palavras, já caí no chão, falei: chama meu tio, me leva ao hospital. O marido da minha tia, ele chegou rapidamente e me levou para o hospital e foi nós três para a porta. Isso não aconteceu. Quando chega no hospital, eu dou entrada com feridas. E o médico, ele me coloca na maca e ele vai perguntar: qual é o seu nome?
Alô? E o médico pergunta: qual o seu nome? E eu falei: Ivanildo. Qual o significado do nome Ivanildo? Alguém aqui sabe qual o significado do seu nome? Alguém aqui sabe por que Deus colocou o teu nome e o seu nome? O significado do nome Ivanildo é agraciado por Deus. Deus perdoa. E esse médico falou: você sabe quem é o filho careta? Eu estava fachado, ele confiando, eu faleci. Ele falou: só faltou um filho careta para ressaltar com o pecado. Não pode ser você esse óbito. E quando eu estou no leito, tomando soro, chega os policiais. E essa mulher está do meu lado, chorando, e a todo tempo pedindo perdão. E os dois policiais chegam, entram dentro do quarto e perguntam: o senhor está bem? Podemos fazer algumas perguntas? E respondo: sim. Ele perguntou: o que aconteceu? Como que você vai? Quem que foi? Eu olho para ela, os policiais também olham para ela, e eles ficam à espera da minha resposta. Mas antes de eu responder aos policiais, uma voz dentro de mim diz assim: olha, mentir para ajudar alguém, Deus perdoa. Mas mentir para se beneficiar sobre alguém, Deus não perdoa. Porque Deus é amor. E Ele ama quem ama seu próximo. Eu olhei para o policial e falei: olha, eu chego no trabalho de na janela, e quando eu fui me aproximando, o rapaz que estava armado de faca me furou e eu caí no chão e estou correndo. E um dos policiais falou assim: você não teve como pegar ele? Eu falei: como que eu caí no chão e fracos da força, sangrando? O que estava atrás deu um sorriso de ódio e falou: isso é amor. Isso é amor. Naquele momento eu não entendia, mas hoje eu entendo que Deus estava falando na boca daquele policial. Você obedeceu a minha voz. Isso é amor. Quando os policiais saem daquele lugar, ela chora mais ainda e fala: você poderia ter me entregado para os policiais, você não me entregou, por que você fez isso? E eu olhei para ela e falei: eu te amo, filho. Naquele momento eu achava que era coisa de homem para mulher, mas hoje eu entendo que não é. Não tem para ficar: me perdoa, eu te furei, eu fiz aquilo, você não merecia, eu fiz só uma frase: eu te amo, filho. Porque tudo que nós fazemos com amor tem poder. Você quer manifestar o poder de Deus na tua vida? Haja com amor.
saída para o hospital, chegamos em casa e ela foi passando de 15 dias e eu não queria me separar dela. Mas ela chegava para mim todos os dias e dizia: eu não consigo mais viver com você. Eu dizia: por quê? E ela respondeu: porque todas as vezes que eu olho na sua cara, eu não consigo entender o porquê eu fiz isso com você. Você é uma pessoa tão boa, de bem, e eu acho que dessa forma eu não consigo. Olha na sua cara, sabe o que é isso? A própria consciência. Essa própria consciência que vai nos julgar no último dia da nossa vida. Eu olhava para ela e estava comigo. Eu estava leve, rosto como uma neve, mesmo sendo trocado. Mas eu estava com as minhas obras diante de Deus. E ela olhava para mim e tinha o peso da consciência de uma ação que ela fez. Vemos aqui João 8, no verso 7, 10 e 11, acerca de uma mulher que foi apanhada, pegada no devido ato de adultério. Primeiro, para saber o que significa esse texto e todo o seu contexto, precisamos entender o que é adultério. Será que alguém aqui sabe o que significa adultério? Falar é muito fácil. Estudar é mais difícil. Tempo para estudar e aprender para falar a verdade. E ter respaldo do que está falando é mais difícil. Então, irmão, me diga o que é adultério. Adultério é o ato. É o devido ato ou a prática de você tocar, usar, manusear o que não te pertence. Adultério é eu pegar esse livro, que não é meu, e ficar usando e não devolver. Adultério é uma irmã pegar a roupa da outra irmã que está no seu guarda-roupa e usar sem ela saber, sem pedir permissão, e ficar usando sem ela saber. Adultério é você olhar para casa, o trabalho, do seu vizinho, da sua vizinha e ficar cobiçando, querendo ter igual. Isso é adultério. Todos nós adulteramos cada dia. E não percebemos. Porque para nós, adultério é só quando um homem se deita com uma mulher ou vice-versa. Que não é dele. E essa mulher, pelos religiosos, quem são agora os religiosos? Aqueles que se acham que estão na presença de Deus, cumprindo a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, mas que na verdade não passa de Satanás, os seus mentiras, que não tem nada de Deus dentro do coração. E Jesus na prática vai ensinar como é. Jesus na prática vai ensinar para a sua igreja, nos dias de hoje, não só naquele dia, mas nos dias de hoje, o que é ser igreja de Cristo, o que é ser cristão. Mestre, essa mulher foi pega no devido ato adulterando e na lei, segundo escreveu Moisés, é para nós apedrejá-la, matá-la, destruí-la, levar para fora da cidade e matar com pedras. Você pode acompanhar na sua vida aí, no versículo 7, Jesus Cristo vai dizer aquele, no singular. Olha na sua Bíblia. Jesus vai dizer aquele, no singular, que dentre vós, ou seja, que está no meio de vocês, que não tem pecado, que é pecado,
sujeira, que não está sujo. Aquele que tem entre vocês, que no meio de vocês, aquele do singular, o único, que no meio de vocês não está sujo, não tem pecado, está limpinho, pode matar ela. No versículo 7, Jesus fala do singular. Mas no versículo 10, se não me falha a memória, Jesus já fala no plural. Sabe por quê? Porque quando Jesus falava do singular, ele estava falando que ele é o único que estava naquele meio que não tinha pecado. Ele é o único que estava naquele meio que era limpo de coração. Ele estava ensinando a sentar no chão. A roupa está suja, mas o coração está puro. Enquanto aqueles que estavam com a roupa limpa, mas o coração está na boca diante de Deus. Dá um som aqui. Deus não te julga pela tua aparência. Deus te julga pela tua reta justiça. Mesmo livro de João, capítulo 7, verso 24, Jesus ainda ensinando vai dizer: não julguei segundo a aparência, julgai segundo a reta justiça. E Jesus vai ensinar aos fariseus, aos religiosos, o que é obedecer a palavra de Deus. Você rasgar o coração diante do irmão ou irmã que está se afundando e dizer: peraí, não. Dá a mão. Eu estou em pé, mas você está caindo. Eu te ajudo a levantar. Me dá a tua mão. Eu não vou te deixar cair. E se possível, for para ele contigo também. Porque eu sirvo a Deus que tudo pode fazer. Jesus aqui está ensinando o significado profundo do perdão de Deus. O significado profundo da graça de Deus que foi derramada sobre muitos. E Jesus, ele vai perguntar para a mulher: cadê aqueles? Agora ele já faz um plural: aqueles, Deus acusadores, porque para te acusar são muitos.